noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 35ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre com o vereador Roberto Vermellige, que dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu tenho 2 pontos para apresentar no meu pronunciamento de hoje. Um é um pequeno relatório do nosso trabalho à frente da Secretaria de Agricultura. Eu, com tempo exíguo, mas eu gostaria de destacar alguns pontos de projetos que conseguimos com a ajuda... Vereador, eu vou passar 2 minutos do meu tempo para você poder... 2 minutos do meu tempo também, vereador, para que Vossa Excelência possa se estender um pouco mais. Obrigado, vereadores. Obrigado, vereadores. Bom, obrigado. Eu acho que vai ser suficiente. Obrigado. Nós, na Secretaria, ao assumirmos, começamos um trabalho de articulação e de juntar os pedaços, juntar as peças. Pegamos uma equipe de profissionais, graças a Deus, competentes, pessoas que se dedicaram ao nosso trabalho na Secretaria. Fizemos uma parceria de um convênio com a Emater, que estava há 8 anos sem ser realizado, e aí trouxemos a Emater. Fizemos um trabalho junto à Embrapa para fortalecer o nosso escritório aqui de Nova Friburgo, da mesma forma com a Pesagro. E desse trabalho a gente conseguiu fazer com que a Secretaria pudesse avançar em alguns pontos que julgamos e reputamos de vital importância para a economia de Nova Friburgo. Primeiro, fortalecendo as associações que já existiam, mas que precisavam ter uma ação concreta, de ação direta em suas áreas, suas bases. Buscamos, junto ao Governo do Estado, no projeto Rio Rural, fazer essa parceria e fortalecer essa parceria. Junto com a Secretaria Estadual de Agricultura e com o projeto Rio Rural, começamos a trabalhar as microbacias de Nova Friburgo, fizemos um debate, uma discussão no Conselho Municipal, que foi outra ferramenta importante que nós utilizamos para fortalecimento da agricultura, e nesse processo conseguimos, junto com o Governo do Estado, atender os agricultores, principalmente, vereador Vanor, naqueles momentos de maior crise, quando chegou o evento de janeiro, a catástrofe, nós estávamos no meio de um processo de formalização dos procedimentos para vir o recurso do Rio Rural para Nova Friburgo. E aí nós interrompemos essa ação e começamos com esses parceiros a trabalhar a questão das perdas que os agricultores tiveram nas chuvas de janeiro. E com isso nós conseguimos, através dessa ação, tanto um financiamento de R$2.000 do Pronaf para cada agricultor, como também conseguimos fazer 580 projetos no Rio Rural, conseguimos nesses 580 projetos aprovar 480 e conseguimos, do Governo do Estado, junto com o Banco Mundial, implementar e entregar aos agricultores R$4.500.000. Dinheiro que não é de financiamento, é dinheiro de doação. Chegou para cada um dos agricultores que estavam em situação de necessidade, no apoio à sua comercialização, no apoio à reestruturação da sua propriedade, com compra de equipamentos, tubulação, bombas, enfim, coisas que são vitais para a sua produção, como também de indenização de perda daquilo que ele teve e deixou de ganhar com a chuva de janeiro, com as enchentes, com as barreiras. Aliado a isso, conseguimos que o Estado viesse e trouxesse um equipamento, ampliasse os seus equipamentos em Nova Friburgo, para que a gente pudesse atender os agricultores. E nisso nós conseguimos recuperar várias estradas na área rural com esses equipamentos do Rio Rural também, emergencial. Isso foi um trabalho que nós conseguimos junto com essa parceria com a Embrapa e com a Emater, principalmente, trazendo essa possibilidade. Junto com essas ações, pois não, vereador, assim que permitiu, eu daria uma parte. Junto com essas ações,
vereador Vanor, nós tivemos outras ações que foram complementares a essa, né? Ações que buscaram, né, trazer para o município recursos que fossem acionados e fossem direcionados para o agricultor na forma de crédito e na forma de implementação de equipamentos. Para isso, nós conseguimos uma emenda com o deputado Fernando Lopes e conseguimos comprar duas retroescavadeiras e 2 caminhões novos que estão servindo hoje para atender o agricultor naquilo que é mais importante, que é na condição da sua estrada para escoar a sua produção. Então, são investimentos que nós conseguimos implementar durante esse período que atenderam nessa questão da emergência que se deu em função da chuva. Pois não, vereador Vanor. Vereador, queria parabenizá-lo por esse trabalho feito na Secretaria de Agricultura e, em meu nome, em nome da comunidade do 3º Distrito, Campo do Coelho, em especial, agradecer ao trabalho desenvolvido com os produtores, as ajudas financeiras, como Vossa Excelência citou, entre outras. A gente sabe que das dificuldades que todas as secretarias passaram nesse momento nebuloso da tragédia em nossa cidade, mas a Secretaria de Agricultura, através da liderança de Vossa Excelência, esteve sempre presente a comunidade dentro do possível para orientá-la e ajudá-la no que fosse possível, juntamente com a Emater, onde pôde, se não fosse isso, hoje a situação não está boa, mas estaria muito pior se não fosse esse empenho de Vossa Excelência e de toda a sua assessoria na Secretaria de Agricultura. Então, eu quero aqui, em meu nome, em nome da comunidade do 3º Distrito Especial e, com certeza, da área rural, agradecer esse trabalho desenvolvido por Vossa Excelência e por seus assessores na Secretaria de Agricultura. Obrigado, vereador, pela parte. E nós, nessa caminhada, vereador Vanor, a gente contou com vários parceiros e essa coisa foi seguindo, né? A gente, quando chegou na Secretaria, tinha uma preocupação com modificar a estrutura da agricultura em Nova Friburgo. Nós temos uma produção extremamente pujante. Nós somos muito bons no que fazemos. A agricultura de Nova Friburgo é um exponencial no Brasil. Ela tem pontos importantes, por exemplo, maior produção de couve-flor, segundo maior produtor de flores de corte, no estado do Rio, maior produtor de morango. Enfim, nós temos uma produção de ponta e de respeito a nível estadual e a nível do Brasil. Mas a gente tem uma dificuldade com a comercialização, com o aprimoramento da nossa pós-colheita, de fazer com que aquilo que a gente produz chegue na gôndola do supermercado ou na casa do nosso consumidor, mas que aquele retorno financeiro chegue no bolso do nosso agricultor. Essa é a nossa dificuldade, essa pós-colheita, fazer com que aquilo que a gente produziu, né, se torne recurso para o agricultor. E aí começamos a trabalhar essa questão, vereador Marcinho, no sentido de tentar fazer com que as pessoas entendessem que há uma fórmula importante para isso. Aí buscamos, né, junto com o Banco do Brasil, com a Superintendência do Banco do Brasil, com a Célia, fazer com que a gente pudesse angariar recursos e apoiar esse investimento na melhoria da nossa produção. E conseguimos, junto com o Banco do Brasil, um recurso para que a gente faça a primeira agroindústria de Nova Friburgo, presidente. Nova Friburgo tem uma produção enorme, mas todo o nosso produto é processado no nosso município vizinho de Teresópolis pelos atravessadores. O vereador Márcio Damasio, que é um produtor aqui, pode testemunhar essa questão, né, da dificuldade que a gente tem com a industrialização e com a comercialização, porque os grandes comerciantes que dominam o mercado não estão no nosso município, não são nossos parceiros, e a gente perde receita em função dessa questão de logística, de venda, de pós-venda. Então, a gente começou a trabalhar com a Embrapa, a questão da pós-colheita, e começamos a trabalhar com o Banco do Brasil, e conseguimos, no Banco do Brasil, essa iniciativa, que é a primeira agroindústria de Nova Friburgo, que vai ser construída lá na Fazenda Rio Grande, na propriedade do Ney, que cedeu um galpão que ele tinha parado, e junto com a Associação Serra Nova, a gente vai estar estabelecendo essa agroindústria para que a gente possa fazer com que o recurso fique em Nova Friburgo. Aliado a isso, vereador Samuel Grassini, existe uma outra questão importante que nosso distrito lá de Lumiar, em São Pedro, por exemplo, não tem, os 5º e 7º distritos não estão inseridos nessa questão, mas precisam estar, que é nos programas do governo federal,
né, tanto da merenda escolar quanto do PAA, que é você poder comprar do agricultor diretamente e entregar para instituições, né, tanto a prefeitura como asilos, creches. Isso gera ao agricultor uma receita direta que lhe dá uma condição de você ter um resultado do seu trabalho valorizado com a distribuição de renda. Nisso, nós pegamos o PAA com 9 agricultores, hoje estamos com 140, que é um programa extremamente interessante do Ministério do Desenvolvimento Social, operado pela Conab, e agora também na Prefeitura, com a alimentação escolar. Conseguimos fazer o primeiro projeto de alimentação escolar, nós conseguimos implementar 220 mil este ano. O ano que vem nós temos 1,5 milhão, 1,3 milhões para ser disputado, né? E essa disputa é muito interessante para o nosso agricultor, porque ele se organiza em associações, ele disputa com os seus pares, né? E ele, então, pode apresentar um produto com qualidade e receber um recurso, né? O valor do seu produto, como se fosse um preço final, um preço de venda. 1 minuto. Né? Vereador, eu gostaria de me estender nesse processo, né, nessa explicação, mas eu precisava falar, e preciso falar hoje, numa questão que me toca, e a gente participou, e hoje está no Voz da Serra, uma matéria, né, apreensão de javalis, abate de javalis. Para quem lê essa matéria, entende que um produtor, né, está em desacordo com a legislação, causando danos ao meio ambiente. Eu estive nessa propriedade, lá em Macaé de Cima, e aquilo lá é um absurdo que fizeram. O produtor, ele comprou aquela propriedade, abriu um processo no IBAMA para regularizar a sua criação, teve uma licença inicial. No meio do processo em que ele estava de legalizar a sua criação de javalis, criou-se o Parque Estadual. Suspenderam a licença, não indenizaram o produtor, e ele tinha lá um projeto para 60 javalis. Aquilo ficou numa situação complicada, porque ele não podia tocar o negócio dele para frente, não podia abater os javalis, não admitiam que ele comercializasse os javalis, e o cara ficou lá em Macaé de Cima, entre a cruz e a espada. Né? E agora vem o INEA, não indeniza o proprietário sobre a sua propriedade, né? Porque quando se cria um parque, a legislação diz que você tem que desapropriar, porque é incompatível a atividade humana, comercial, dentro do parque. Então, teria que se indenizar. Não se indeniza aquele produtor e agora dão uma multa de R$100 mil, criminalizam o cidadão, tomam os animais, vão abater os animais e ele fica com todo o prejuízo. Quando, na verdade, é a inversão dos valores. Nós precisamos que seja preservado o meio ambiente, mas, sobretudo, que se dê valor, dignidade, senhor presidente, ao cidadão. As pessoas que estão lá em Macaé de Cima e Rio Bonito, senhor presidente, estão sendo aviltadas no seu direito com essas questões, porque não se implementa o que a norma diz, não se faz indenização e se joga aquela comunidade tradicional que deveria ser respeitada por direito constitucional na marginalidade. Só queria concluir e vou voltar ao assunto da secretaria. 2 minutos para você. Obrigado, vereador Reinaldo. Vou voltar a esse assunto da prestação de conta da secretaria, em outra oportunidade, para colocar dos avanços que nós conseguimos, vereador Reinaldo, à frente da secretaria. Nós tivemos a grata felicidade de fazer com que a nossa festa da flor, Reinaldo, fosse uma festa da flor diferente do que nós encontramos no passado. Havia uma discussão de que Friburgo não conseguia fazer uma festa da flor porque nós não tínhamos flores de vaso suficientes, nós não tínhamos estrutura. E nós demonstramos com essa festa da flor que o artesanato de Nova Friburgo é um artesanato competente, que a nossa produção de flor já avançou, porque a gente conseguiu, durante esse período, fazer com que as produtoras se adequassem, se organizassem, se preparassem para venda em vasos, venda de arranjos, venda a varejo, e conseguimos também demonstrar que
a nossa agricultura, só nesse campo, no campo da flor de corte e do morango, né, que são dois segmentos muito restritos da nossa agricultura, eles têm uma diversidade, têm uma articulação com a sociedade que permitem que o artesanato de Nova Friburgo esteja linkado, porque nós tivemos lá artesanato com flores secas, nós temos aí os hortos articulados com a flor, então há uma articulação e há a possibilidade. Ficou claro, vereador Manuel Martins, né, o senhor que esteve aqui em outras gestões, em outras festas da flor, que é possível fazer festa da flor em Nova Friburgo, promovendo o agricultor, promovendo o artesão, promovendo a nossa comunidade, para que o dinheiro que seja angariado na festa fique em Nova Friburgo. Também promovendo as colônias, a nossa tradição, a nossa cultura. Isso é que nós precisamos fazer, promovendo a família, senhor presidente. O senhor esteve lá na festa, pôde observar que ali se encontravam as famílias, as mães, as crianças, e muitos falaram assim, olha, eu tive aqui a oportunidade de ter um contato com um show que eu nunca pude ir, porque com um filho pequeno eu não tenho condições de ir a uma boate à noite, né? Mas aqueles shows que estiveram ali, o artista encontrou um público novo e as famílias puderam se reunir e também ter a oportunidade de ter acesso a uma atividade cultural importante. Bom, senhor presidente, obrigado pela oportunidade e queria agradecer aos vereadores que me permitiram, com seus apartes e também com o tempo para que eu pudesse desenvolver esses 2 pontos. Obrigado. Próximo vereador Manuel Martins, dispõe de até 5 minutos. Só comunicar aos vereadores que está sendo exibido em tempo real no site da Câmara. A nossa sessão, na terça-feira, já foi exibido em áudio, né? Estamos ainda em período de teste, já tem alguns internautas acompanhando a sessão em tempo real, só comunicar e pedir a eles que, se tiver algum problema, para serem compreensíveis, porque estamos em fase de testes ainda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria levar a conhecimento dos senhores que na quarta-feira passada foi um dia muito positivo para os nossos produtores rurais que frequentam o mercado do produtor em Nova Friburgo. A Central de Abastecimento criou uma lei que até eu acho válido para a Central de Abastecimento, mas para os mercados de produtor, não. E no domingo eu fui ao SEASA, como é de costume a gente ir, e eu fui abordado por vários produtores que eles já iam ser proibidos de descarregar os seus produtos no sábado para comercializar no domingo, e ia ser proibido também na terça-feira para comercializar no sábado. Os vendedores de bambu que por lá aparecem já estavam proibidos de entrar no mercado. E eu achei por bem procurar a gerência do SEASA, conversar com eles. Eles são umas pessoas de diálogo. Quero aqui mandar o meu agradecimento ao Bruno Calderaro, que foi muito sensível com o que estava criando contra os produtores rurais. E na quarta-feira a gente teve uma reunião na gerência do SEASA, tudo foi resolvido da melhor maneira possível. Fica aqui os meus agradecimentos ao Bruno, que se interveio, ao gerente que lá está, e dizer que o produtor rural, no mercado do SEASA de Friburgo, ele tem vez e voz. Enquanto eu tiver o meu mandato, ou mesmo sem mandato, e tiver na minha vida ativa, vou defender sempre o produtor rural, que ele é o mais sacrificado, e se não é ele produzir lá, como é que o povo da cidade vai comer uma couve-flor, fazer uma salada de tomate, comer um jiló que todo mundo gosta, é amargoso, mas todo mundo gosta, né? Então, a gente tem que fazer tudo para atender da melhor forma possível o produtor rural. E essa circular que por ali passou, ia prejudicar todo mundo. Ia prejudicar os produtores rurais, os compradores, os vendedores que ali aparecem, até as próprias lojas, ia ser um constrangimento para eles. E, numa conversa amigável, foi resolvido. Eu fiquei muito feliz com isso,
porque partiu da minha pessoa, foram resolvidos da melhor maneira possível. Hoje o produtor pode sim descarregar nas terças para vender e comercializar na quarta, pode descarregar no sábado para vender no domingo. O comprador pode sim deixar a carga normalmente que fica de um dia para o outro, com a nova lei não podia ficar. Então voltou-se tudo ao que era antes. E a gente fica feliz com isso porque a produção, os produtores rurais iam ser muito castigados com essa nova medida que tomou a central de abastecimento. Essa circular é muito boa para o mercado Grande Rio, porque para o mercado produtor jamais a gente ia aceitar. Era isso que eu queria dizer e uma boa noite a todos. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador, vereador Reinaldo Rodrigues, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, Vereador dispõe de 3 minutos. Embora eu só tenha 3 minutos, eu não posso deixar de felicitar o vereador Samuel Grassini pelo retorno a essa casa, né? O terceiro distrito hoje tem 3 vereadores, Manuel Martins, Banor, Breder Pacheco, Márcio Damasio, e agora a Lumiar tem um vereador que é o Samuel Grassini. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, senhor presidente, de inclusive que os vereadores pudessem ter atenção. Eu estou voltando a essa tribuna, não gosto de ser repetitivo, mas mais uma vez, desde o primeiro momento em que foi realizado aquele malfadado concurso público de 99, que eu venho falando que o concurso estava todo ele comprometido com vícios insanáveis, e que eu entendo por vícios insanáveis é que não tem como sanar, e depois retornou a essa casa, anulando os atos da ex-prefeita Saudade Braga, e mesmo assim, de novo, eu tive aqui, disse que ia votar favorável, mas que o concurso estava comprometido, e que não tinha realmente nada resolvido, e mais uma vez a gente está sabendo que em Brasília realmente não tem nada resolvido, e que infelizmente os concursados de 99 continuam na mesma situação. Falta de respeito com os concursados, que cumpriram tudo aquilo que foi exigido no edital, e eu estou cansado de falar isso aqui, tá? Isso está tramitando há mais de 10 anos. Naquele momento, a primeira vez que eu falei na Câmara sobre esse concurso, quando o ex-prefeito Paulo Azevedo estava deixando o governo para a doutora Saudade assumir, e que tinham lá dentro da Câmara mais de 300 pessoas, e eu falei a verdade. Infelizmente, as pessoas naquela época não entenderam, e eu disse que era melhor falar a verdade do que falar o que as pessoas querem ouvir. Infelizmente, o concurso continua na mesma situação, as pessoas foram chamadas, teve pessoas que deixaram seus empregos para assumir o concurso de 99, infelizmente, isso não está definido. E por conta disso ainda, o pessoal do concurso de 97, agora fui procurado por algumas pessoas que querem, inclusive, entrar com mandato de segurança, querendo assumir o seu direito na Câmara, na Prefeitura Municipal. Então, gente, eu lamento, porque eu sempre disse isso aqui, disse através do rádio, disse através da televisão, disse dessa tribuna diversas vezes. Isso é uma falta de respeito com quem fez o concurso. Os concursados cumpriram tudo aquilo que foi exigido. Infelizmente, ainda não se foi resolvido nada. Falei naquela ocasião aqui que não existe renúncia de direito trabalhista. Na última reunião, que foi aprovado aqui um projeto que foi enviado a essa casa, eu fui muito claro que estaria votando, mas que o Ministério Público poderia entrar e acabar de vez com o concurso de 99. Infelizmente, os concursados não têm culpa, e até hoje está tramitando isso. E eu não sei, sinceramente, qual o final dessa novela. Mas, infelizmente, senhor presidente, senhores vereadores, o concursado de 99 continua na mesma situação. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, como meu tempo é só de 3 minutos, gostaria de voltar aqui também a falar a questão de casas populares em Friburgo, que eu me lembro... Passo 2 minutos. Obrigado, vereador. Que eu me lembro, casas populares que foram construídas no primeiro governo de Heródoto de 83 a 89.
Depois, uma maioria dos governos apresentavam projetos para se fazer casas populares, as pessoas frequentavam fila, faziam inscrição e até hoje não aconteceu nada. Aconteceu a tragédia de Friburgo, não foi construída nenhuma casa. Eu sou presidente da Comissão de Habitação. Vou solicitar aos membros da comissão que nós façamos uma reunião e que nós possamos fazer uma reunião com o prefeito para ver qual realmente a possibilidade de se construir as casas. Porque existem muitas pessoas que estão na espera disso há muitos anos e nada foi feito. Houve a tragédia, houve de novo a mesma conversa de que se faria casas populares e até hoje não foi resolvido nada. Isso é uma questão de que a gente é cobrado na rua constantemente. Saber em que situação está isso? Então, na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, espero realmente que essa situação possa ser resolvida. Um minuto. Porque, na verdade, quem tem uma casa para morar, se ele ficar desempregado, ele vai arrumar um biscate, um trabalho, para o seu sustento ele faz. É muito importante que todo mundo tenha a sua casa. Acho que o governo teria que ter olhado isso com muito carinho, porque, na verdade, quando você tem uma casa para morar, você sobra dinheiro para seu sustento, sobra dinheiro para a escola, sobra dinheiro para tudo. Quando você não tem, se você fica desempregado e está pagando aluguel, passa 1, passa 2, passa 3 meses e você não consegue resolver a sua situação, a situação da família acaba ficando complicada. Então, senhor presidente, eu espero que realmente a gente possa ter uma conversa sobre isso e possa tentar de vez solucionar esse problema que é tão grave aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Isaac Demane, dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, na reunião que tivemos com o prefeito, recebemos uma boa notícia e nós temos que dar essa boa notícia à comunidade Conselheiro Paulino das cobranças que foram efetuadas com relação à empreiteira Brumar, que vem desenvolvendo um trabalho de reurbanização do 6º Distrito, da Praça de Conselheiro Paulino, bem como a troca de manilhas e reconstrução, que será feita ainda a reconstrução de uma ponte, mas as obras andam a passos de tartarugas. O prefeito hoje nos deu uma notícia de que conversou com o empreiteiro e cobrou uma posição firme, eficaz e digna por parte da empresa com relação aos moradores do 6º Distrito. Infelizmente, o Conselheiro Paulino passou aí por décadas e décadas em pleno abandono, sem representação política. O distrito que mais contribui para o PIB de Nova Friburgo, é o coração financeiro da nossa cidade, arrecada cerca de 52% do PIB, corresponde a 52% do PIB, e, infelizmente, passou por muitos anos sem que recebesse o respeito que merecia. E nós esperamos que agora, por parte do Executivo, haja, de fato, medidas, que sejam implementadas medidas que dê à população de Conselheiro Paulino o respeito que ela merece. Tire ela do atraso que já está há tantos anos. Venho lutando aqui nessa Câmara para reverter essa situação, para que o Conselheiro receba a atenção necessária, assim como outras localidades do nosso município, mas atentando para o 6º Distrito, que, repito, é o coração financeiro da nossa cidade, que, infelizmente, não vinha recebendo esse olhar. Houve já essa cobrança por parte do Executivo, foi uma cobrança que fizemos aqui na sessão de terça-feira. Cobrei veementemente isso, outros vereadores também cobraram, assinamos em conjunto um manifesto cobrando um posicionamento com relação a essa empresa, e o prefeito hoje já nos disse que já esteve uma reunião com o seu empreiteiro e cobrou dessa empreiteira providência no sentido de qualidade no serviço e celeridade também. A Praça de Conselheiro ainda não foi entregue à população, e está chegando já o Natal, o comércio está sofrendo, está sufocado lá por conta daquilo, sem falar que é uma das raras áreas de lazer que temos no 6º Distrito, que é a Praça Lafayette Bravo, não está podendo ser utilizado pela população de Conselheiro Paulino. Da mesma forma, continuo cobrando, por parte do Executivo, que tome medidas com relação à colocação do sinal em frente à UPA. Estão esperando morrer alguém naquela localidade para se tomar as providências. É inadmissível aceitar que existe uma UPA
uma unidade de pronto atendimento, e os carros ficam fazendo manobras ilegais ali, contrariando o Código de Trânsito, vans fazendo as mesmas manobras, cheio de alunos que vão à escola Décio Monteiro Soares, e as pessoas e crianças da escola atravessando aquela RJ 116, Avenida Governador Roberto Silveira, e não há um sinal de trânsito ali. A Altran, recentemente, vereador Vanozinho, que tão bem esteve à frente da Altran, implementando medidas tão importantes, inclusive para a população de Conselheiro Paulino, quando inverteu o trânsito da General Osório, teve a coragem e a austeridade de fazer isso, uma medida dura. No São Jorge também implementou uma mudança importantíssima que solucionou o problema do trânsito no bairro São Jorge, vereador Vanozinho. Vossa Excelência, que esteve tão bem à frente da Altran. Um minuto. Quando estava lá o Celso Novaes, superintendente Celso Novaes, um dos ofícios que encaminhei pedindo agentes de trânsito para poder ajudar a solucionar o trânsito em Conselheiro Paulino, ele me respondeu dizendo que não tinha número suficiente de agentes para poder deslocar ao 6º distrito, mas para multar o cidadão, no centro da cidade, tinha. Para isso tinha, o superintendente Celso Novaes tinha os seus agentes para multar o nosso cidadão no centro da cidade, mas não tinha para ajudar a organizar o trânsito em Conselheiro Paulino. E eu espero, e venho cobrando, e não vou deixar de cobrar, melhorias para a nossa cidade, melhorias para o 6º distrito, porque o Conselheiro Paulino, se você for em Conselheiro Paulino, você parece que você está retornando no tempo, não evolui, mas isso por conta da inexecução e falta de planejamento de todos os governos passados. Houve um esquecimento do 6º distrito, e isso tem que ser revertido. O conselheiro merece atenção e isso tem que mudar, e eu venho cobrando isso também do prefeito Sérgio Xavier, que vem sinalizando que vai implementar medidas importantes para a comunidade do 6º distrito. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Pierre, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, hoje nós passamos a mão do prefeito toda essa casa legislativa, além do ofício que mencionou aqui o vereador Isaac Demani relativo a Brumar, o documento dessa casa relativo aos cemitérios, solicitando que sejam emitidos 2 novos decretos, de modo a anularem os 2 decretos que foram instituídos, um passando os serviços para a iniciativa privada, o outro tarifando a população absurdamente. Isso é um tema exaustivo, o vereador Cláudio Damião também já debate esse tema, os demais colegas vereadores também já nessas sessões, nós estamos debatendo sobre isso, que é uma situação que está chegando a uma situação alarmante, mas nós temos visto, por parte do prefeito, uma sensibilidade com relação a isso. Chegou a hora realmente de a gente recuperar o quanto antes essa situação pública, porque a população está sofrendo demasiadamente com essas taxas cemiteriais que são injustas e que não podem mais continuar em hipótese alguma. Então, esse é um primeiro tema. Um segundo tema que eu gostaria de destacar, voltar a destacar, aliás... Vereador, Vossa Excelência me consegue uma pequena parte? Com certeza, vereador. Eu gostaria de parabenizar o prefeito pela essa atitude que está tomando sobre o cemitério e dizer à população que essa terceirização não passou por essa casa. Muitas das pessoas acham que passou, que nós aprovamos. Não passou. Isso foi uma medida muito ruim para a população e cada pessoa que tem o seu direito lá aumentou demais a taxa para pagar anual. Muito obrigado, vereador, pela sua parte. Eu que agradeço a parte. Muito bom, Vossa Excelência, mencionar essa questão, porque, de fato, isso foi uma lei aprovada nos idos de 1998, 99, e que destinava tão somente 2 cemitérios, parque, que não são cemitérios públicos. Mas, logicamente, no ano passado, houve uma forma de negociação do ex-prefeito Demerval com o grupo de empresários, o grupo econômico, e acabou passando
as atividades cemiteriais para a empresa privada. Nada contra a empresa privada. Agora, o ato é um ato, no nosso entender, ilegal, extremamente ilegal. O vereador Marcos Medeiros pediu uma parte. A título de informação, conforme eu já disse, eu tive contato com alguns responsáveis pela empresa e eles próprios estão propensos a devolver para o município a administração, segundo eles, palavra deles, está tendo um prejuízo de R$17 mil por mês. Por outro lado, a gente ouve, óbvio, a população reclamando pelos preços que estão sendo cobrados. Ambas as partes, para ficarem de maneira correta, conforme Vossa Excelência tão bem explicitou em vosso ofício, através das suas letras, para o bem do povo e da própria empresa, que se devolva para o município. A população tem sofrido muito, né, vereador Marcos e demais vereadores. E não pode mais, o que eu escuto nas ruas, para as pessoas pedindo, é lógico que é uma ação que depende do chefe do executivo, mas nós não podemos continuar com isso, o povo sendo, mais uma vez, né, literalmente vilipendiado no seu bolso, mediante taxas realmente absurdas. Isso é inadmissível, não foi uma ação dessa casa, essa casa está numa ação exatamente contrária. Está numa ação para que isso possa voltar ao espaço público, ao poder público, que a população seja desonerada dessa cobrança absurda. Mas, como eu dizia, uma outra situação que tem me preocupado muito, e eu já denunciei isso aqui nessa casa, é com relação à companhia de gás, a SEG. Porque a SEG tem aberto de buraco nessa cidade, e o pior de tudo é que ela não recupera na qualidade que estava antes. Há, inclusive, uma lei municipal, também do vereador Cláudio Damião, que obriga as concessionárias a abrir o buraco, restabeleça na qualidade que encontrou, até melhor. E não da maneira que está fazendo. O pior de tudo, e a gente tem que ficar preocupado, é que por cima a coisa está feia. Eu me lembro que, lá no Cordoeira, teve uma moradora que me procurou, que estavam abrindo um buraco em frente à casa dela. E ela não deu autorização para aquilo. 1 minuto. E colocando em risco, porque era uma casa mais abaixo, e pelo que ela me relatou, falou: Pierre, você tem que observar como o serviço é feito por debaixo da terra. Se por cima está ruim, por baixo é pior ainda. Mas o que mais causa preocupação é porque é gás. A gente já viu aí no Rio de Janeiro vários problemas com a Light, com a própria SEG, explosões de bueiro. Sinceramente, não estamos vendo fiscalização do Executivo, estamos batendo nisso há meses. Eu espero agora, com os novos secretários, que seja tomada uma medida com relação a essa companhia, para que seja acompanhado o serviço. É inadmissível a companhia ficar ao léu, trabalhando do jeito que trabalha, em condições pífias. Quem vai ao Califórnia, lá no Vale das Rosas, observa lá o que eles já taparam. É uma vergonha. É uma vergonha do jeito que está deixando a rua. E o direito de ir e vir das pessoas, ficam aqueles tapumes em tudo quanto é canto, demora-se. E a população penando. Então, mais uma vez, agora, com uma renovação no Executivo, eu subo essa tribuna para pedir encarecidamente à representação executiva que tome medidas de fiscalização com relação à SEG. É perigoso e a gente pode colher no futuro, quando não vai ter mais como voltar atrás. Ou se fiscaliza para ter um serviço de qualidade, ou que pare o serviço. A população não pode ser penalizada com serviço de qualidade extremamente questionável. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Samuel Grassini, dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores da assistência, eu gostaria que o nobre presidente, na próxima vez que me chamasse e solicitasse que falasse o Samuel da farmácia, que é muito mais conhecido. Fica tranquilo. Senhor presidente, primeiro, o que eu quero dizer é trazer aqui uma coisa triste para o Nova Friburgo, que é
Nova Friburgo hoje com o problema do tratamento do câncer. Infelizmente, senhor presidente, nós temos hoje que nos policiar de vários fatores, porque nós não temos hoje, espero que esteja agora na próxima, agora com o doutor Renato Abirrame, uma secretaria decente que passe para a comunidade os números de caso, que se implante isso aí no site da secretaria, para que nós possamos saber, porque a pessoa fica órfã dessa situação. Infelizmente, nós temos casos que, inclusive mesmo com tratamento fora do domicílio, que eu acho que isso seria para Nova Friburgo, trazer o tratamento de câncer para Nova Friburgo, seria a maior virtude para essas pessoas que cansam e sofrem, senhor presidente, vindo no Rio de Janeiro, após uma quimioterapia, após uma radioterapia, e essas pessoas ficarem sofrendo o dia a dia, 2, 3 vezes por semana, senhor presidente. Por isso, eu sempre lutei aqui nessa casa para que possamos fazer aqui em Nova Friburgo o tratamento de câncer, porque muitas cidades aí, como Teresópolis, como Petrópolis, como Cabo Frio agora, já tem o seu tratamento de câncer. É impiedoso deixar uma pessoa sair do município de Nova Friburgo, andar 160 quilômetros, 170 quilômetros, pegar um trânsito horrível no Rio de Janeiro, para fazer um tratamento de câncer e chegar cansado na sua residência após um devastoso tratamento com a quimioterapia e a radioterapia. Então, por isso, senhor presidente, eu também queria pedir ao Poder Executivo para que possamos lutar, entrar na luta, Friburgo sem o câncer, porque, infelizmente, o Reinaldo Rodrigues aqui, nosso vereador, ele conhece muito bem esse problema no Nova Friburgo. Então, nós temos que nos dedicar a essas pessoas, nós temos que nos dedicar a essa falência dessa doença, porque essa doença está cada vez mais aumentando, senhor presidente. Por isso, eu peço a vocês também o apoio para que essa casa lute com o Poder Executivo e que venha, junto com nós e com a população, dar esse apoio a essas pessoas que têm esse problema com câncer. Senhor presidente, também, para encerrar minha fala, pedir a Vossa Excelência também e ao Poder Executivo que dê uma olhada com carinho na estrada que liga Lumiar a São Pedro da Serra. A estrada está perigosa, com enormes buracos, o asfalto está praticamente na estaca zero mesmo. Então, eu gostaria que, junto com o Poder Executivo, essa casa nos ajudasse a resolver esse problema lá na região. Senhor presidente, senhor público, muito obrigado. Pois não, vereador. Faremos a solicitação, até porque gosto muito daquela região de Lumiar e São Pedro da Serra. E aquele asfalto foi feito há anos, né? E o que fazem ali é só o tapa-buraco, tem que ser feito um recapeamento decente daquele trecho. Vereador Marcos Medeiros dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quando criança, minha mãe eleita vereadora mais votada do PMDB, fomos em Brasília, e eu em companhia dela, para sermos recebidos pelo nobre deputado, na época, Ulisses Guimarães. E lá, chegando, professor Pierre, professor que gosta de frases, atrás do Ulisses Guimarães, estava, óbvio, sua mesa, ele sentado, e atrás dele tinha uma frase: em política, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Faço uma ilação desta frase para o meu amigo Adilson, que se faz presente aqui hoje na assistência, trocando em política o dia do benefício é a véspera da ingratidão para, na vida, às vezes, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Isso porque conheço o Adilson de longa data, ele sempre esteve à frente de causas sociais, em cada canto desse município, sempre buscando pessoas que são especiais em todos os sentidos, para que pudesse ajudar, e assim ele sempre o fez. Só que nós, Vanozinho, que somos pessoas públicas, que temos o coração puro e aberto para poder receber quem quer que seja, da pessoa, da escória da humanidade, aos homens e mulheres
como é que eu vou dizer? Uma palavra bem bonita. Os homens mais especiais, as mulheres mais especiais, mais importantes, que representam bastante para o nosso povo e para a nossa gente, às vezes a gente atrai pessoas que, infelizmente, são de espírito escuro, um espírito das trevas. E foi isso que aconteceu com a Adilson. A Adilson, infelizmente, viabilizou espaço para uma pessoa que não tinha onde trabalhar, ele arrumou um emprego, deixou a pessoa trabalhar ao lado dele, e num determinado momento ele identificou que essa pessoa não tinha as qualificações necessárias para poder fazer parte da entidade dele. O que essa pessoa fez? Foi à justiça, fez injúria, calúnia, difamação e assim sucessivamente, e hoje ele está prejudicado. Mas nem ele, nem nenhum de nós estamos livres de pessoas que não querem estar ao nosso lado, querem ser o que somos, querem estar no nosso lugar. E de que forma essas pessoas fazem para tentar alcançar esse objetivo, vereador Reinaldo Rodrigues? Denegrindo a imagem das pessoas ou criando fatos caluniosos. Tem uma frase que diz um provérbio chinês, que você pode ser mais transparente do que a neve, mas sempre vai ter um para tentar denegrir a sua imagem. Então, com relação a Adilson, seja forte, seja firme, porque eu sou testemunha que você é um ótimo caráter e sempre trabalhou em função da população mais oprimida do nosso povo. Por outro lado, estive conversando hoje, junto com os vereadores, com o presidente da Câmara, que hoje exerce o cargo de prefeito, onde uma das reivindicações é que foi levantada pelo professor Pierre, foi levantada pelo Cláudio Damião, foi levantada pelo Vermelinge, pelo Manel Martins, pelo Reinaldo Rodrigues, pelo Vanozin, pelo Márcio Damasio, por todos nós, com o objetivo da atração de empresas. Saiba você, Márcio Damasio, desde quando me entendo por gente, sempre me preparei para um dia ser prefeito dessa cidade. Sempre, sempre. Trabalhei em Brasília, trabalhei na Assembleia Legislativa, trabalhei na Câmara Municipal de Petrópolis. Está aqui o professor Ralph Alves Pereira de Almeida, que lá várias vezes me visitou na Câmara e foi uma das pessoas que me ajudou a proporcionar esse espaço. Sempre me preparei para isso. E quando for prefeito, eu sei que você um dia, quando eu quero alguma coisa, o mundo conspira para que isso dê certo. Uma das atitudes que eu mais quero fazer na prefeitura é viabilizar o vará de funcionamento. Por quê? Porque hoje, lá no gabinete, todas as terças e quintas, recebo dezenas e dezenas de pessoas na sede na minha casa, na sede da minha TV, e mais de 70%, acredito que seja também os pedidos que têm os vereadores, são pedidos de emprego. Então, óbvio, quando você viabiliza alvará, quando você viabiliza criação de empresas, quando você viabiliza negócios, você, por conseguinte, viabiliza oportunidade de emprego. E hoje é uma das atitudes mais difíceis que se tem, é você ter alguém que possa acreditar em você e que possa te dar um emprego. E às vezes, conforme aconteceu com a Adilson, deu emprego e o camarada ainda deixa para lá. Outra questão, Estrada de Rio Grandina, filmei esse final de semana, vereador Cláudio Damião. A Estrada de Rio Grandina era uma das estradas onde a população mais pedia para que tivesse melhoria, e assim teve. Ou seja, a Siltur, ela asfaltou de Conselheiro Paulino até Sumidouro. Fez o recapeamento asfáltico. Só que ali virou pista de corrida, vereador Roberto Vermelinge. E esse final de semana filmei vários acidentes, onde os pedidos agora dos moradores de Rio Grandina que se possa conter a velocidade que infelizmente está sendo implementada pelos veículos automotores que têm a possibilidade de transitar pelaquela via de acesso que hoje encontra tão boa. Por outro lado, quero chamar a atenção que o senador Crivella, convidar todos os vereadores, vai estar aqui amanhã, 14h na APAI, senador Crivella, 2h na APAI, e 3h será recebido pelo excelentíssimo senhor prefeito Sérgio Xavier, no Palácio Barão de Nova Friburgo, onde trará uma emenda de R$ 4.800.000 a nosso pedido,
para a sociedade friburguense viabilizar construção de casas, recuperação de encostas de casas e assim sucessivamente. Vereador presidente Luciano Faria, quero fazer uma reivindicação ao prefeito e quero o vosso apoio. Rua Chico Mendes, a rua que liga o bairro do Cordoeira ao bairro das Browns. Várias são as pessoas que se utilizam daquele meio de acesso, onde você consegue diminuir a distância e além de se evitar uma quantidade enorme de trânsito que se tem que passar pelo centro da cidade, uma vez passando nessa ligação e que, desde a tragédia, ela infelizmente está obstruída e não proporciona o ir e vir do cidadão. Por derradeiro, já sei que estou chegando ao final, me solidarizar ao professor Pierre. Professor, também estudei na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Me permite uma parte? Bem breve, por favor. Só com relação à rua Chico Mendes, vereador, corre o risco dela desabar e causar danos para as famílias que estão abaixo dela, realmente. Sem dúvida. Realmente é importante. Fico feliz que Vossa Excelência também tenha esse mesmo olhar, já vista que o povo precisa, primeiro, de segurança e depois do maior direito da Constituição, que é o direito de ir e vir. Professor Pierre, para finalizar, por derradeiro, também estudei na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, cursei ciências exatas e me solidarizar da tristeza de hoje a gente ver a irmã Selma e todo o seu corpo docente e discente estando preocupados com relação, infelizmente, à finalização do funcionamento. Óbvio, todos os vereadores estão imbuídos com o objetivo de tentar achar um caminho e toda vez que tiver algum tipo de reunião nesse sentido, eu gostaria que o vereador me convidasse, porque com certeza, através de algumas vivências que tive pelo país, posso contribuir e ajudar alguma coisa. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Márcio Damasio, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, quero iniciar a minha fala nesta tarde, parabenizando aqui o vereador Roberto Vermelinge pelo seu relato aqui da Secretaria de Agricultura, a qual prestou um belo trabalho na nossa região. Também, juntamente com o vereador Manuel Martins, que falou aqui a respeito daquela questão lá da SEASA, a qual também acompanhamos juntamente e tivemos êxito ali naquela reunião e uma grande vitória para todos os produtores rurais ali da nossa região. Mas eu queria destacar uma coisa aqui, frisar uma coisa que ontem, durante o dia, eu estive visitando todo o nosso, assim, uma boa parte do nosso terceiro distrito e principalmente as áreas de produções agrícolas, e me deixou muito preocupado o descaso que vem acontecendo na legislatura passada, que não cuidou das estradas, as estradas de acesso à maioria das propriedades. Quando você vai naquela região num dia de sol bonito, você pega aquela pista nova ali, um asfalto que foi feito, e vai de Conquista a São Lourenço, é uma coisa linda, é só maravilha. Agora, meu amigo, vereadores, senhores, se tiver a oportunidade, né, de entrar nas estradas, nos galhos de estrada, ontem o que estava acontecendo, localidade de Barracão dos Mendes, os produtores sendo obrigados a rebocar os seus caminhões, puxar as suas mercadorias nas costas para poder levar para o mercado. Estou de posse de algumas fotos dessas estradas. Também queria fazer aqui uma solicitação aos meus nobres vereadores, Manuel Martins e Vanozinho, que são companheiros de lá, o pessoal daquela região de Prainha. Ontem até começaram a mexer um pouquinho ali, mas a coisa está complicada. Tem pessoas praticamente impossibilitadas de sair das suas casas, não trechos muito grandes, mas uns lugares que está muito difícil, até fácil de resolver. Mas conversei já com o nosso prefeito e ele nos deu todo o aval para que procurasse o secretário de obras, para que ele libere
pedra, bica corrida para colocar naquelas estradas, para que a gente possa proporcionar melhor qualidade de vida para aqueles produtores. Porque eu tenho que falar da agricultura, não posso deixar de falar, porque é o meio que eu convivo, é onde eu me familiarizo todo dia. Eu estava conversando aqui com pessoas da cidade, pessoas do comércio da cidade aqui, e um amigo meu aqui da cidade disse: Márcio, eu posso dizer para você que eu sei exatamente quando o produtor está passando uma fase boa na sua vida. Eu falei: mas por que você sabe? Porque nós aqui também passamos por uma fase boa, que quando o produtor ele é bem sucedido na sua colheita, na sua lavoura, dá uma repercussão muito grande aqui na cidade, porque o produtor, quando ele consegue colher bem a sua mercadoria, vender bem a sua produção, ele vem para a cidade, ele troca o carro, ele troca os móveis, ele reforma a casa, e isso, de uma forma ou de outra, contribui para o nosso município, contribui para a economia do nosso município em um todo. Então, quando a gente anda na nossa região, naquelas estradas difíceis, isso nos preocupa muito, E eu quero ser, nesta casa aqui, no Legislativo, uma voz ativa para levar o recado daquele povo que muitas das vezes não tem condição de falar e fica ali angustiando, sofrendo com as suas necessidades. Então, quero agradecer, senhor presidente, e que nós possamos, junto aqui com os meus nobres vereadores, companheiros lá do 3º Distrito, vamos tentar fazer um trabalho em conjunto para que a gente possa viabilizar bica corrida, pedra para colocar naqueles caminhos para ajudar aquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Cláudio Damião, dispõe de até 5 minutos.